Então vamos lá, uma coisinha que ficou pendente aqui de explicação é o seguinte: como que ele recuperou os valores dessas caixas de texto? Que até então nós não tínhamos recuperado valores, nós só tínhamos passado valores por ela. Percebam que esses inputs dessa modal do editar perfil tem um campo que nós não tínhamos visto ainda, tá? Que é o campo value. O campo value ele recupera um valor para aquela caixa de texto. Então, estou falando que aqui ele recupera o nome, aqui ele recupera o CPF, aqui ele recupera o e-mail e assim por diante. Então, é o value quem faz com que ele traga, por padrão, um valor para este input. Percebam uma outra coisa. Esse input também ele é entrelaçado por um formulário. Então, antes dos campos do input, tem um form com o método post, conforme nós vamos utilizar em todos, e tem um identificador para ele, tá? Chamado form usu. Percebam que ele começa aqui, vem todos os campos dentro do formulário e ele termina aqui embaixo, ó, após o botão que faz a submissão. Agora é o momento de nós começarmos a utilizar o Ajax, tá? Esse Ajax ele faz com que não tenha a necessidade de você ficar dando refresh, ou seja, atualização na página. Então significa que quando eu clicar aqui para editar dados, o que eu tiver passado aqui automaticamente será passado aqui para o banco de dados sem que ele tenha que atualizar essa tela. Isso é muito bom, tá? Ele só me dá uma mensagem aqui falando que foi salvo ou não, ou somente fecha ela, né? Isso é você quem determina a ação que acontecerá depois. Mas eu não gosto desse tipo de atualização de tela dentro do sistema. Uma coisa foi na tela de login que houve necessidade, agora não tem mais. Para isso, percebam que eu não estou passando aqui no formulário um action, né? Por quê? Porque não vai para nenhuma outra página, não tem ação de disparo para outra página. O que eu faço? Eu dou um identificador para o formulário e crio um script com base nesse identificador. Então eu estou falando que esse formulário que se chama form usu, quando ele for submetido, ele vai chamar para mim uma função. E essa função, tá? Ela vai executar um método aqui, ó, do Ajax, que é tudo isso aqui. E esse método do Ajax, ele vai ir para este arquivo aqui, ó, que é o editar dados.php. Esse arquivo não existe ainda dentro do nosso contexto, mas eu já vou criar ele. E aí ele vai passar os dados do formulário para ele, e se ele receber dessa execução uma mensagem salvo com sucesso, que é o que nós vamos passar lá no final desse arquivo, ele simplesmente atualiza para a minha página. Ele dá um reload, né? Ah, mas nesse caso você falou que não teria necessidade de atualizar e está passando um reload aqui. Por quê? Porque nesse caso é interessante, porque ele tem que mudar aqui, ó, foto, nome. Então pode ser que eu venha a alterar alguma informação que está sendo recuperada aqui em cima. Então, neste exemplo específico aqui, eu preciso te dar um reload nela, ok? Só que ele não dá um reload para salvar as informações do banco. Ele já salvou. Nesse momento aqui, ele já alterou. Esse reload é só para mostrar as atualizações que foram feitas. Quando tiver em tabela, nós não vamos precisar dele. Então, a partir dos próximos, nós vamos só aqui ou mandar fechar a modal ou executar uma mensagem, ok? Conforme aparece aqui, ó. Quando dá erro, ele vai executar essa mensagem. Então, vocês vão ver que interessante que é o Ajax, para quem não conhece, quando você tem, por exemplo, um erro de validação, né? Em alguns casos, ele teria que atualizar a página, dar todo aquele refresh. Aqui não vai ter isso, ok? Agora, eu preciso, então, deste arquivo. O que eu tenho que entender aqui de início? Você tem que entender que todas as vezes que você for disparar um formulário via Ajax, você tem que pôr o ID dele aqui, conforme eu fiz, e aqui, ó, vem o arquivo na qual você está disparando. Okay? Vem o caminho dele, né, e o arquivo na qual você vai executar. No mais, isso aqui vai ser igual em todas as páginas. Todas as páginas terão um script semelhante a esse aqui. Ficou faltando também a questão da máscara, né? Eu só vou criar esse arquivo, vou explicar a máscara, que foi colocada aqui no campo CPF, para não deixar ela pendente. E aí já volto para esse arquivo aqui para nós podermos trabalhar. Então, dentro aqui do painel, botão direito na pasta painel, novo arquivo. Dá um Ctrl S e cria um arquivo chamado editar-dados.php. Prontinho. Vamos ver a questão da máscara. Aqui dentro desse JS, você vai encontrar um arquivo chamado máscara.js. Se você está utilizando os templates do
que foram baixados e não aquele arquivo que eu mandei, você não tem ele, tá? Então você vem com o botão direito e cria o arquivo máscaras.js. E aqui, ó, eu fiz umas funções para poder aplicar essa máscara. Então a máscara de telefone com 2 dígitos por DDD, né, e os 9 dígitos do número, uma máscara de CPF. E como que ele aplica isso? Todo campo que tem um ID chamado CPF vai receber essa máscara aqui, ó. Okay? Todo campo que tem um ID chamado CEP vai receber essa máscara. E assim por diante. Então aqui eu tenho alguns padrões de máscaras que são utilizados aí no decorrer do projeto. Então perceba que aqui tem um ID chamado CPF UZU. Ele está usando o quê? Essa máscara que está aqui, ó, no CPF UZU. Então tudo isso dá certo desde que você tenha ele. E outra coisa, desde que ele esteja ligado. Aqui, ó, eu vou ter uma ligação desse script que foi feita em algum momento, deva estar aqui em cima. Deixa eu ver, porque é importante que eu confira isso. Então, eu tenho que ter a chamada dele. Cadê? Eu tenho que ter a chamada das máscaras e a execução do arquivo. Se não está aqui, está na parte inferior. Em algum local ela tem que estar. Eu vou conferir aqui com mais calma para a próxima aula, para poder mostrar para vocês. Porque eu tenho que passar aqui, ó, tá aqui, ó. Bootstrap e aqui a máscara, ó. Então ele foi chamado e tem que ter essa CDN também, tá? Então cuidado aí, ó, porque se você estiver utilizando o template e não esse meu arquivo, você tem que criar o arquivo de máscaras lá e fazer essa chamada desse jeito que tá aqui no meu.